Estudo Bíblico Jó 23, capítulo 23, verso 1 a 24, verso 25. Este é o 8º discurso de Jó. Mais do que uma resposta a Elifaz, é uma reflexão sobre a suposta injustiça divina em relação a ele, um homem justo, capítulo 23, e ao ímpio, capítulo 24. O patriarca se abstém de indignante negar as infundadas acusações de Elifaz. Ele protesta sua retidão, expressa seu desejo em ter uma audiência com Deus e, por fim, retoma o tema de seu discurso anterior, capítulo 21. Versos 1 a 17. A resposta de Jó nesse capítulo, longe de nos apresentar um culpado que foge à justiça, nos mostra um homem intensamente honesto buscando a justiça e a verdade. Nas suas expressões, encontramos uma palavra de consolação para todos os que estão passando por algum mal-entendido ou sofrimento que não se pode relacionar diretamente com faltas cometidas no passado ou com qualquer culpa presente. Versos 1 a 9. Jó se recusa a aceitar qualquer exortação à penitência que implique a aceitação de que seus sofrimentos são justamente merecidos. Verso 2. Considerando que agora, mais do que nunca, crê que o seu divino Redentor vive, seu anseio de comparecer diante de Deus é mais ardente do que antes, assim como sua confiança em sua vindicação, versos 3 a 7. Ele não consegue ver a Deus, mas tem convicção de que Deus o vê, bem como vê sua justiça, versos 8 a 12. Nota: ao longo do livro, os pensamentos e as certezas de Jó oscilam. No capítulo 9, duvidava que Deus lhe daria uma audiência. Mesmo que a tivesse, acreditava ser totalmente incapaz de sustentar sua causa diante da grandiosidade do justo juiz. No capítulo 13, está convencido de que terá uma audiência e de que será inocentado. No capítulo 17, crê que só lhe resta morte, mas que será vindicado na repreensão de seus conselheiros. No capítulo 19, sua fé chega ao apogeu, expressando toda a sua convicção no seu vivo Redentor. A partir de então, nunca mais duvida, como se pode ver nesse capítulo e especialmente no capítulo 31. Versos 3 a 7. Nesses versículos, Jó expressa o apaixonado desejo de se encontrar com o Deus da graça. Esse Deus justo e compreensivo faria justiça à sua causa. Não o paralisaria pelo terror, exercendo seu terrível poder. Verso 3, tribunal, local de julgamento. Verso 4, causa, a inocência de Jó. Versos 6 e 7. Jó sabia que Deus não entraria numa disputa com ele para determinar, como num tribunal, quem estava certo. Ele queria apenas que Deus o ouvisse, confiante de que, por sua graça, exporia sua causa e seria liberto por seu justo juízo. Versos 8 a 12. Jó se sente frustrado em sua busca a Deus, pois não conseguia vê-lo, encontrá-lo, mas finalmente conseguiria. Capítulo 42, verso 5. Contudo, sabe que seus esforços não são infrutíferos, pois crê que, embora não veja a Deus, ele o vê, exterior e interiormente. O Deus de Jó é invisível, mas seus olhos tudo veem. Assim reafirma sua inocência e também seu compromisso com o propósito de Deus em obediência e temor. Versos 8 a 10. É Deus quem acha o homem e se revela a ele, e não o homem quem descobre a Deus. Ademais, Deus entende o homem, mas este não entende aquele além daquilo que lhe foi revelado. Sabe o meu caminho. A palavra sabe provavelmente expressa aqui não simples conhecimento, mas aprovação. Salmo 1, verso 6. Versos 12 a 14. Em todo o tempo, Jó seguiu o caminho recomendado por Elifaz. Verso 12, capítulo 22, verso 22. Contudo, Deus, inexoravelmente, executa contra Jó tudo o que já predestinou, ignorando aparentemente seu mérito ou demérito. Versos 13 e 14.
Verso 13. Deus é soberano sobre todas as coisas. Ele tem um plano para esse mundo. O seu plano é perfeito e já foi definitivamente executado. Deus resolve o problema do pecado do homem, que é um perigo para este e uma abominação para aquele, salvando-o por meio de sua graça, mediante a fé. Efésios 2:8. Antes do dilúvio, por meio da fé na semente da mulher, Gênesis 3:15. Nos dias dos patriarcas, por meio da fé no filho da promessa, Gênesis 12:3 e 15:5. Nos dias de Moisés, por meio da fé no cordeiro que foi morto, Hebreus 9, capítulo 9 a 10. Nos dias da monarquia, por meio da fé no filho de Davi, 2 Samuel 7, versos 15 e 16. Nos dias de Isaías, por meio da fé no servo sofredor, Isaías 53, versos 1 a 5. E nos dias de hoje, por meio da fé na semente da mulher, no filho da promessa, no cordeiro que foi morto, no filho de Davi e no servo sofredor, todos sintetizados em um só Jesus Cristo. 2 Coríntios 5, verso 21. Verso 14. Ele cumprirá o que está ordenado a meu respeito. A submissão de Jó à soberania de Deus é impressionante. Jó por algumas vezes balançou, é verdade, mas não caiu. Essa é a grande lição do livro. Devemos ter fé no Deus soberano, mesmo quando não conseguimos entender por que as coisas vão mal em nossas vidas. Aprendamos a obedecer ao Senhor e a confiar nele, ainda que estejamos atribulados. Aprendamos a viver e a morrer como agrada a ele. Não sabemos para que fim proveitoso nossas vidas podem ser abreviadas ou prolongadas. Versos 15 a 17. Não são as trevas que perturbam a Jó, como afirmou Elifaz, capítulo 22, verso 11. Mas a consciência de que fora Deus quem decretara toda a sua situação, fracassando supostamente em sua justa providência. Além disso, ainda estaria aparentemente inacessível. Versos 8 e 9.